pessoal, me chamo Mary Cristina. Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre uma grande oportunidade de negócio. E eu vou começar passando pela minha história, para que vocês saibam por que eu estou aqui há alguns anos. Estou feliz demais por essa oportunidade, mais uma vez, poder compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho, um pouco do que a gente vem fazendo. É, Pronto. Eu estou aqui na empresa, estou fazendo agora em maio 26 anos. Me chamo Maria Cristina Cruz, venho de um comércio convencional. Eu fui dona de um dos maiores restaurantes de comida quilo aqui em Aracaju. Eu moro em Aracaju, menor estado do país, né? O melhor estado do Brasil. E naquela época, no ano de 2000, eu estava completamente insatisfeita com o meu trabalho, com minha qualidade de vida. E eu costumo dizer que não me sentia assim, mãe, esposa, não me sentia muito perto dos meus filhos, porque eu saía às 4 da manhã, eu não tinha hora para voltar. E eu conheci essa oportunidade através do meu primo, que começou a usar os produtos, né? Ele também recebeu um convite e ele resolveu ir uma reunião, não assim como essa de hoje, mas uma reunião um pouco mais simples, recebeu o convite e um mês depois ele lembrou, passou um mês lá me convidando para vir, ver como era, mas eu usei o produto. E eu tive resultado, e foi o resultado desse produto que me fez ficar. Então, eu vou passar um pouquinho sobre daqui. Então, eu comecei a usar o produto, eu eliminei 24 quilos em exatamente 3 meses, fiquei super feliz. Eu fui para uma extravagância, conhecer um pouco mais sobre o negócio, e lá eu percebi que era muito maior do que só um resultado de peso. Era um negócio que eu poderia não só transformar a minha vida naquele momento já estava transformada, porque eu já estava com menos peso, eu estava com mais saúde, energia, disposição. E aí eu resolvi, então, saber como que eu poderia levar esse negócio adiante. Então, transformou minha vida e pode transformar a sua vida também, né? Então, esse é um negócio de duplicação. Lembrei que aprendi que aqui paga bônus, paga royalties, e eu vou estar mostrando para você um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente começou a fazer um trabalho muito sério. Alguns anos depois, eu me qualifiquei à equipe de presidentes. Aí, eu estou na França recebendo meu PIN. Depois de presidentes, mais algumas viagens de incentivo. Eu já tive a oportunidade de ir a 13 países diferentes para conhecer, levada por Herbalife, por tudo que ela vem nos proporcionando. E eu nunca pensei em ir na Nova Zelândia. Eu falo que até se ser presidente você tem férias, mas a partir de presidente você tem experiência, né? A empresa ela proporciona isso para a gente, ela proporciona experiências de vida. Então, está aqui junto com um grupo de presidentes e Nova Zelândia, aqui onde foi gravado O Senhor dos Anéis. Bem, enfim, são várias viagens incríveis que eu, particularmente, se não fosse a empresa, eu não colocaria ela no meu roteiro e sou feliz demais por ter tido a oportunidade, né? Eu falo que a Herbalife costuma a sonhar por nós, né? Trazer a gente para uma realidade que a gente não imagina, né? Essa experiência é incrível. Então, aqui está na Colômbia, sendo reconhecida por 1 milhão de pontos de volume, significa uma equipe. Eu sozinha vendi mais de US$ 1 milhão em produtos ao longo desses anos, né? Então, a empresa reconhece. E hoje nós vamos falar um pouco sobre várias maneiras de você levar esse produto para o mercado. Essa aqui é uma das maneiras, é um SBS, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E a gente encontra pessoas incríveis, pessoas que estão crescendo, pessoas que chegaram antes da gente, pessoas que sabem pegar em nossas mãos, nos mostrar o caminho, né? São os nossos mestres, os nossos mentores, pessoas que já pagaram um preço muito maior e que agora, né, a gente encontra uma grande família e uma eterna gratidão por tudo que cada uma dessas pessoas puderam fazer e o legado que sobre me passar é que a gente vem tentando passar isso adiante. Então, eu vou falar um pouquinho sobre uma grande oportunidade de mudar de vida. Por que a gente fala mudar de vida? Eu, em particular, porque mudou a minha. Então, há 25 anos atrás, né, quase que 26 anos atrás, eu chegava no restaurante às 4 da manhã, eu saía do restaurante às 10, 11 horas da noite, e uma pessoa que é tão cansada, tão exausta, ela não tem tempo de sonhar, ela não tem sonhos, e ela não imagina que existe um futuro que pode cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente e lhe proporcionar um estilo de vida fantástico, saudável. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que é essa oportunidade de negócio chamada Herbalife, a oportunidade literalmente de mudar de vida. E
a gente vai falar sobre a nossa indústria. Qual que é a nossa indústria, Cristina? Nós trabalhamos com a indústria do bem-estar. E quem está inserida nesse contexto da indústria do bem-estar? Né? Em que está inserida? É uma nutrição preventiva, é uma solução para as pessoas que estão com obesidade ou apenas com sobrepeso e querem ter mais saúde, emagrecer. Com longevidade, emagrecer, tendo estilo de vida, envelhecer, né, com um estilo de vida, pessoas fitness, para as pessoas que buscam literalmente um estilo de vida saudável, era exatamente isso que eu procurava naquela época, um estilo de vida que me deixasse mais saudável e principalmente quem quer fazer uma renda extra e uma renda ou ter independência financeira. Essa é a indústria do bem-estar e é nessa indústria que nós estamos inseridas. E qual é a tendência de crescimento dessa indústria? Que nós temos hoje três grandes desafios no nosso dia a dia. Isso faz parte de nós hoje, do nosso dia a dia, de todos nós, todos os brasileiros. Primeiro é o estresse, depois o sedentarismo e depois a má alimentação. Quais são as consequências e quais são as pessoas que estão envolvidas com tudo isso? Bom, o estresse, o que que traz o estresse para a gente? A falta de tempo com a família, a preocupação constante com tudo que a gente... Eu não conheço ninguém que não tenha estresse. E isso mexe muito com a nossa família, com a nossa estrutura. Sedentarismo. Gente, 47% de todo brasileiro hoje, né, de todos os brasileiros são sedentários. E a má alimentação que nos conduz a um caminho, né, de falta de saúde, de sobrepeso ou apenas de obesidade. Então, essas três tendências, ela completa o ciclo da indústria do bem-estar. E vamos entender um pouquinho do nosso, do que leva, de onde vem tudo isso? Vem de um desequilíbrio nutricional. Nossa alimentação hoje é rica em gordura, calorias, é rica em frituras, é rica e muito pobre em nutrientes, né? Então, ela tem excesso de gordura, açúcar, sal, oxidante, é, é, e temos falta de uma alimentação leve, saudável, colorida, né, rica em vitaminas, em proteínas, em minerais, a falta de atividade física. Tudo isso provoca um desequilíbrio nutricional, né? Um desequilíbrio no nosso dia a dia. Então, e como consequência, o que que isso causa? Isso causa uma obesidade, né? E a obesidade, ela traz vários fatores. Ela traz a diabetes, ela traz vários tipos de doença, é uma doença psicossocial. Eu acho que nunca houve uma época de tantas pessoas com desequilíbrios emocionais, desequilíbrios psicológicos, e principalmente pessoas buscando uma saída e elas não encontram. E que bom que a gente está aqui para pegar essas pessoas e mostrar, eu consegui, você também pode conseguir. Então, para a gente entender melhor como é que está a obesidade no mundo, isso a gente está falando do mercado que a gente tem. Hoje, 1 bilhão de pessoas no mundo estão acima do peso. Em 2024, uma em cada 7 pessoas estão obesas, né? Então, elas literalmente estão obesas. E até 2035, a tendência é 1 a 4 pessoas, essa pessoa estará obesa. No Brasil, mais de 55% da nossa população está acima do peso. A tendência do mercado no Brasil é a seguinte: 25% de todos os brasileiros gastam a sua renda em comer fora de casa. E mais de 500 bilhões, né? Isso resulta, né? Isso é uma soma de mais de 500 bilhões, né? Esses 25% mais esses 10% de faturamento previsto em crescimento, são mais de 540 bilhões de receita anual. E no mundo, né? E no total do Brasil. Aí a gente vai ver aqui num país de mais de 210 milhões de habitantes, 66 milhões querem perder peso. 63 milhões de pessoas estão buscando perder peso. Então, para quem é, Cristina, essa oportunidade? Primeiro, para quem quer ganhar uma renda extra. Veja, eu trabalhava o dia todo e eu não pensava numa renda extra, mas eu pensava em chegar um pouco mais cedo da minha casa e ter tempo mais para meus filhos. Na época que eu conheci a Herbalife, eu já era mãe de 4 filhos. E eu falei, se eu conseguir fazer uma renda extra com essa empresa, que me permita fechar o restaurante à noite, né? Que me permita sair, me afastar do restaurante à noite, para mim tá tudo certo.
mas eu nunca pensei em fazer isso em tempo integral, né? Então, eu pensei em um tempo parcial e eu comecei a fazer a Herbalife somente de 8 às 10 durante 90 dias. Né, de 8 às 10 horas da noite, né? Das 20 às 22 horas, até assim construir eh, ficar para sempre nisso aqui. Ter um negócio com baixo investimento e um total apoio. Aqui, como eu falei da minha história, as pessoas vêm até você e o ajuda a dar o próximo passo, e o orienta a dar o próximo passo. Eu falo que é como se você tivesse. Existe um vagão, eu falo que essa empresa é como se fosse um vagão e um trilho de trem que sabe o destino certo. E se eu entrar nesse trilho, nesse vagão, ele vai cumprir o seu trilho. E se eu não entrar, ele vai em frente da mesma forma. Então, é todo mundo junto e as pessoas estão prontas para ajudar. E ter um negócio em qualquer país, eu tenho pessoas aqui, eu tenho pessoas fora de outro país, eu ganho em dólar porque eu coloquei uma pessoa aqui que conheceu outra pessoa, que conheceu outra pessoa, e essa pessoa foi lá para fora, e hoje a gente consegue receber cheque em dólar de um trabalho que um dia eu fiz. Quem quer trabalhar a partir de casa, né? Ou viajando em qualquer lugar, você pode fazer, levar esse negócio adiante, onde quer que você esteja. Quem quer definir seu horário? Então, eu só posso fazer pela manhã, só posso fazer pela tarde, eu posso fazer no horário do meu dia, eu posso fazer. Então, eu quero definir meu horário e ter mais tempo para a família. Fazer algo com propósito. E você ajuda as pessoas a entrarem no seu peso, ajuda pessoas, né? Eu falo que todo lugar que eu vou tem pessoas que querem ou perder peso, ou melhorar seus ganhos, ter uma renda extra. Então, isso é um propósito. Você ajuda essas pessoas e você é recompensado com bônus e royalties com esse trabalho. Ou ter um negócio em que toda a família e amigos podem participar. Né? Então, aqui a gente não tem limites de trazer pessoas e trabalhar em família. Então, hoje, quem está por trás de toda a Herbalife? Nós temos uma gama de médicos PhDs, são 36 médicos PhDs, mais de 300 cientistas que ajudam a educar hábitos alimentares, que ajudam a fazer com que o nosso negócio se torne grande cada vez mais e que investe seu conhecimento em tecnologia e avanço para que cada vez mais a gente se torne mais forte no mercado e continue sendo a refeição número um no mundo, né? O shake, né? A Herbalife é a maior empresa de refeição e controle de peso mundial. Qual que é a filosofia, então, dessa empresa? Simples. A filosofia é trazer para a gente um estilo de vida saudável, com alimentação ricas em proteínas, vitaminas, gorduras saudáveis, né? Gorduras de menor teor ou maior quantidade de fibra. eh, Produtos, alimentação rica em ômegas, vitaminas, proteínas, minerais, antioxidantes. Tudo isso engloba a filosofia de uma boa nutrição e a Herbalife traz isso com muito carinho, com muita categoria. A gente tem um shake, a gente chama de shake, na verdade, por uma maneira carinhosa de chamar, mas na verdade esse é um pó nutricional, é a nossa nutrição. Ela é completa, balanceada, tem tudo que a gente precisa de valor nutricional, é uma refeição equilibrada, então ela vai, aí já, só o shake, só o pozinho, ele já vem com 19 gramas de proteínas, é uma proteína isolada da soja. Nós temos fibras, carboidrato, tudo que a gente pensar. E olha a quantidade de vitaminas e minerais que é composto esse shake. Então, o que é que ele traz assim de mais fantástico, né? Quando eu comecei a usar, e até hoje, eu acho que é o que eu mais ouço dos meus clientes, é como ele é gostoso e como ele é prático. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Então, ele tem baixa caloria, rico, rápido de fazer, rico em nutrientes. Então, tudo que eu preciso de valor nutricional, eu levo, eu não só tenho como levo para o meu cliente. Além disso, nós temos nossas bebidas funcionais. E esse é um lado, né? Bebida funcional, ele cresceu somente no último ano mais de 110%, né? São as nossas bebidas funcionais, a bebida funcional do mercado brasileiro, e nós temos bebidas funcionais vendo com produtos, né? A base do produto vendo de uma empresa tão séria, ética, com tantos anos de mercado, presente em quase 100 países. Isso nos dá uma liberdade, né? E uma segurança que nós podemos levar essa bebida com todo carinho.
E mais do que isso, nós podemos levar esse negócio para o mercado de vários lugares. Eu posso levar isso através do Espaço Vida Saudável, você pode fazer isso a partir da sua casa, no delivery, se você quiser, só por internet, com desafios de bem-estar, e a gente vê muito desafios, corrida, isso é uma coisa natural, o brasileiro gosta muito, é muito participativo, e a gente ensina aqui passo a passo o que você vai fazer e como você deve fazer. Na última aula, que eu dei, nós falamos sobre as bebidas funcionais, como construir um negócio grande, né, a partir de bebidas funcionais. Hoje, se prepare, vai ser sobre uma outra forma de levar o nosso produto para o mercado. Então, a bebida funcional é uma das portas de entrada. E uma segunda porta, o método de trabalho que eu amo, que é o Espaço Vida Saudável, e nós vamos falar um pouco sobre essa experiência de ter o Espaço Vida Saudável. E vai ser sobre esse o nosso assunto de hoje. Então, não perca, não saia daí. Porque se vocês querem aprender, bom, no meu espaço hoje, até a hora que eu saí de lá, já tinha atendido mais de 75 pessoas, né? Dá 80, 90 pessoas. Então, essa é a minha média lá. E eu gostaria muito que vocês entendessem por que de tantas pessoas e eu quero compartilhar um pouco com vocês do que eu venho fazendo lá. E eu fiz um resumo do que realmente importa, do que realmente pode levar você para números tão altos. Então, aqui a gente também ensina como, foi o que eu fiz na última aula, como você ganhar até 6.500 somente com Hype Drinks a partir da sua casa. Você não precisa ter um espaço, você não precisa ter um local, você precisa ter a sua casa, uma boa geladeira, você precisa ter gelo e precisa ter produtos. E um telefone na mão, bom, eu falei um pouco sobre isso na última aula, e vamos entender então um pouquinho o que que é espaço. Esse aí é um ponto de encontro, eu falo assim, é um ponto de encontro do bem-estar, né? E nesse espaço é um local onde você encontra participantes, é um local onde você prepara os produtos para as pessoas consumirem, para as pessoas já sentirem o sabor do shake, saber como fazer as bebidas funcionais a partir de casa, levar os nossos produtos, nossas vitaminas, proteínas, minerais, ômega, incentivo para fazer atividade física, tudo você vai encontrar no Espaço Vida Saudável. É um local onde a socialização é tudo, né? A partir da socialização é super importante. É um lugar onde você encontra pessoas, onde você eh, trata bem o seu cliente, onde você leva o seu cliente, você conduz o seu cliente até ele se transformar um distribuidor, né, se assim ele quiser, apresenta oportunidade de negócio e a partir do próprio espaço Vida Saudável começa a fazer os primeiros treinamentos para que ele não só abra o espaço dele, mas como ele não perca, não tenha o risco de não dar certo. Então, ao contrário de muitas outras empresas, aqui a gente precisa ver que as pessoas que a gente trouxe são pessoas que vão dar certo sim, se fizerem a mesma coisa que a gente está fazendo, tá bom? Então, quais são os benefícios de eu ter o meu espaço de vida saudável? Primeiro, é baixo investimento. Um estágio prático, você pode ficar lá no espaço da pessoa que está lhe convidando, que já tem um espaço, o tempo que for necessário, uma semana, um mês, 2 meses, o tempo que for necessário para que você deixe ele bem preparado para ele estar pronto para assumir o espaço dele. Não há cobrança de royalties, muito pelo contrário, né? E nem de direito de imagem, muito pelo contrário, é que a empresa paga royalties. Não existe taxa mensal, não tem cota obrigatória. Eu preciso comprar X para me manter na Herbalife, né? Não há limite de localização, você pode botar onde você achar melhor, você pode ter espaço no Brasil inteiro. Eu tenho pessoas aqui, eu tenho na Paraíba, eu tenho na Bahia, eu tenho em Rondônia, eu tenho em Manaus, tenho em São Paulo, tenho agora em Goiás. Então, a gente tem pessoas no mundo inteiro, onde você quiser colocar um espaço, você trabalha com as pessoas, ensina como é que ela fazer isso. Não há uma padronização obrigatória, precisa ser dessa forma, né? A flexibilidade de horários, eu posso abrir o espaço o dia todo, no meu caso eu abro 7 da manhã e fecho às 7 da noite. E, mas o espaço ele pode somente abrir de manhã, somente abrir meio-dia, somente abrir à noite, depende do espaço e do local onde você está, certo? E é um modelo de duplicação,
que você pode construir uma organização inteira a partir de espaço vida saudável, do espaço vida saudável. E existe vários tipos de espaço, né? São três maneiras de espaço. Esse aqui é o espaço residencial. Esse espaço é um espaço que atende acima de 50 pessoas na garagem da casa dela. Você está vendo que aí é uma garagem, e a partir dessa garagem, ela consegue atender mais de 50 pessoas todos os dias, né? Há dias de 70, há dias de 80, né? Mas a maioria dos dias sempre acima de 50. Então, ele tem baixo investimento, baixo custo operacional, não tem aluguel porque você já está na garagem da sua casa, não tem deslocamento, né? Você já está também no espaço. É muito simples de para você operacionalizar ele. É, tem uma tendência muito grande, não só para a capital, mas para o interior. Você pode botar isso onde você quiser, né? E, de novo, a flexibilidade de horário que vem aí. E você pode decidir se eu vou fazer isso parcialmente ou vou fazer isso profissionalmente. Então, eu posso trabalhar de dia, ter o espaço da minha casa à noite, eu posso ter um horário que eu trabalho somente de 7 a 1 da tarde. Esse é a pessoa está pronta para fazer espaço no seu segundo turno, né? Trabalhar da tarde e à noite dentro do seu espaço, a partir da sua casa. Então, essa é uma grande oportunidade. Um espaço comercial. Eu quero um espaço comercial. Então, eu vou, alugo uma casa, alugo um local, e aí eu monto como se fosse do lado do comércio, né, onde tem várias pessoas passantes, onde tem pessoas que almoçam ali perto, que precisa jantar ali perto, que quer fazer um lanche, né? Então, esse é o espaço que, de novo, não tem burocracia para abrir, não precisa de muita coisa, é bastante simples e, sem dúvida nenhuma, é para quem tem o sonho de ter o seu próprio negócio. É uma grande oportunidade de ter um espaço comercial e tem um espaço térreo, que é de novo também um espaço comercial, mas você vê que ele é um espaço assim, um pouquinho mais aconchegante, né? Tem maior visibilidade, porque ele está de frente para a rua, você pode colocar ele de frente para a rua, de fácil acesso à localização, para qualquer pessoa que passa ali na porta, está vendo aquilo ali para entrar e ver lá, e sem dúvida nenhuma é o maior poder de atração de investidores, né? É bem simples para a duplicação. Então, é uma coisa muito simples você aprender a duplicar o espaço. Como eu já falei para você, os nossos espaços, eles são, na verdade, espaço escola. Além de poder fazer parcerias com lojas, como academia, como salão de beleza, né? Olha que coisa mais linda. Ele foi lá, encontrou um cantinho ali na academia e falou com o dono e colocou. A gente tem uma pessoa maravilhosa, que todos vocês conhecem, Marco Almeida. Ele fez a mesma coisa, ele colocou o espaço dele dentro da academia e, gente, como ele virou, né, mestre em levar bebidas fitness ao mercado por conta mas é a partir dali, né? Você faz isso em qualquer lugar que você vai encontrando parcerias e vai fazendo isso. A Balaf, ela está presente em mais de 95 países e a gente tem selos de garantia de qualidade que muitas empresas adorariam ter. E graças a Deus nós temos aí patrocinamos mais de 200 atletas, gente, e que orgulho, né? Agora, recente, o Cristiano comprou 10%, investiu 10%, são 7,5 bilhões que ele investiu, né, de dólares que ele investiu na empresa. Ele mesmo agora vestindo, ele mesmo agora fazendo parte da empresa que ele vestiu a camisa durante tantos anos ele sendo o nosso garoto propaganda, mas usando o produto sempre com muito carinho, com muito amor, lançando produtos com a marca dele, né, que é o nosso CR7 presente lá no nosso Hype Drink. E agora ele mesmo veste essa camisa e ele vai levando, nos ajudando a levar esse negócio no mercado, né? Então, o suporte para a área do empreendedorismo ela vem com muito sucesso, né? Sem contratação de empregados, sem gestão física, enfim, são várias coisas que você pode, a partir daqui, né, começar seu negócio. Nós temos um aplicativo, o HN Grow, é uma escola, gente, como ela ensina muito sobre tudo que você pode fazer dentro dessa empresa. Não deixe, né, você sente que você não está só. É um suporte fantástico que a gente tem com esse negócio. Então, 75% das famílias brasileiras vivem com menos de R$ 3.500
por mês, em resumo de tudo que eu estou falando aqui. E essa é uma grande oportunidade para essas pessoas empreenderem em uma coisa que tem um ganho de imediato em vendas de produtos e clientes ou construindo uma organização. A Herbalife, na verdade, ela é um, eu compro o produto, eu levo para o mercado, eu vendo, eu recebo dinheiro direto. Mas quando eu construo uma grande organização, ela passa a me pagar outras formas de ganho. E vamos entender os lucros de dentro do espaço. Tudo que tem dentro do espaço, né, é, sai ali a 50%. Então, a gente vai pensar aqui que se eu atender 25 clientes diários, isso aí vezes 25 dias trabalhados, ele vai me dar um total bruto de R$ 15.000 e um faturamento líquido de 7.500. Se eu atendo acima de 50, eu tenho esse faturamento aí de 30 e um faturamento e um líquido de 15.000, né? Um faturamento bruto de 30, um faturamento líquido de 15. E acima de 75, 45 e acima de R$ 22.000. Gente, isso é surreal. Se você imaginar que aquele espaço que eu mostrei ainda há pouco de uma cliente, de uma consultora, uma supervisora da empresa, que atende mais de 50 pessoas por dia, eu sentei com ela essa semana, ela me mostrando o quanto que ela faturou dentro do espaço. E ela me mostrou o faturamento de mais de R$ 40.000. E ela disse: Olha, Cris, isso aqui é líquido. R$ 18.900 a partir da garagem da casa dela. Isso é surreal. Isso é surreal. E a gente vai entender, né? Quanto que as pessoas estudam, quantas pessoas vão buscar. Não que eu seja contra, eu me formei, eu me preparei para estar no mercado, mas quantas pessoas que eu conheço que também estão aqui fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo e ganhando tanto quanto eu estou ganhando, né? E quando a gente fala lá do espaço e que lá fora ela não tem essa oportunidade. Então, se eu abro o espaço Vida Saudável, eu atendo 25 pessoas e trago pelo menos mais 5 pessoas para fazer a mesma coisa que eu fiz, a empresa me paga por eu ter aberto, por eu ter trazido 5 pessoas e ensinado ela também a atender a 25 pessoas, mínimo de 25 pessoas, a empresa me paga R$ 5.000. Isso é 5% de todo o faturamento do que essas pessoas eh, criam dentro da empresa para levar os produtos para o mercado. Mas se essas 5 pessoas trouxeram mais 5, já vai ser 5 vezes 5, vai dar 25. E você está no nível de milionários, mas e se essas 25 trouxerem mais 5, e aí a gente já vai ter 155 espaços. 5 na primeira linha, 25 na segunda e 125 na terceira linha. E a empresa está pagando pelo crescimento, por desenvolver organização. Assim como eu desenvolvo uma equipe de vendas, eu estou desenvolvendo uma equipe de espaço, uma rede de espaço, né? Então, meu trabalho não é vender dentro do espaço, meu trabalho é ter um espaço escola, um espaço preparado para treinar outras pessoas, atender as pessoas que estão ali, mas principalmente em duplicar tudo isso, levando isso para o mercado. É uma maneira que eu estou fazendo e fluir o produto ao mercado com muita facilidade, né, através do Espaço Vida Saudável. E eu recebo por estar desenvolvendo outras pessoas. Aquilo que eu falei, você está ajudando pessoas a transformar vidas e está sendo paga por isso. Então, aqui a gente tem espaços que dão certo em todos os lugares. Então, aqui está Aracaju, João Pessoa. Você pode ter espaço onde você quiser. Maceió, esse espaço Maceió, ele atende mais de 100 pessoas por dia, né? Bom, enfim, vários espaços, vida saudável. E tá, Cristina, eu gostei de tudo isso. E o que que eu quero? Como é que eu posso fazer parte dessa empresa? Então, você vai procurar a pessoa que lhe procurou, que lhe convidou para estar aqui, e ela vai te dar esse kit de cadastro, né? Então, o que que é esse kit de cadastro, né? Para você adquirir. Primeiro, o nome disso, kit de cadastro, é kit iniciante, é para você iniciar junto à empresa. Isso lhe dá dois direitos. O primeiro direito é de comprar o produto com desconto. E o segundo é de construir um plano de carreira vitalício hereditário. Gente, mesmo sendo dona de um restaurante que dava muito, que fez muito sucesso, eu não fechei o restaurante porque ele não fez sucesso. Eu fechei o restaurante porque eu não tinha qualidade de vida.
Eu não tinha qualidade de vida. E eu ficava pensando, para quem que eu vou passar esse restaurante? Porque eu não queria nenhum dos meus filhos levando aquela vida que eu estava levando. E aqui, não só a gente faz com prazer, com amor, com carinho, mas a gente pode trazer a família para fazer junto. E mais, é vitalício hereditário. Tudo que eu faço aqui vai ficar para os meus filhos e depois para os meus netos, depois que eu não estiver mais por aqui. Então, eu eu achei isso incrível, né, que outra empresa poderia trabalhar, me desenvolver, crescer quanto pessoa, poder ajudar outras pessoas e mesmo assim deixar um futuro para os meus filhos de bônus e royalties e tudo mais que eu aprendi, que eu construí aqui. Então, a empresa nos dá, treinamento exclusivo, viagens de incentivo, como aquelas viagens que eu já mostrei, viagens internacionais como as que eu fiz e experiências incríveis como outras viagens que a gente, teve. Então, vários tipos de reconhecimento e, Mike Hughes, o fundador dessa empresa, ele dizia: "Somos todos parte de um objetivo, né, do objetivo e de um plano para fazer deste lugar, né, deste mundo, né, um lugar melhor para todos". E acreditem, eu sou uma Cristina antes e uma Cristina completamente diferente depois da Herbalife. E eu vou falar um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar para vocês. Cristina, e o espaço vida saudável? O que que é o espaço vida saudável? Agora a gente já vai começar a aula, tá, pessoal? Ali eu lhe apresentei o plano de marketing, mas agora eu vou falar dessa experiência que eu em particular gosto muito, que é a experiência de ter o espaço vida saudável. Bem, eu cheguei na Herbalife em 2020 e até 2008, 2000, desculpe, cheguei na Herbalife no ano de 2000. Até 2008 eu fiz venda de porta em porta, né, fiz venda com as pessoas inicialmente com a minha família, eu perdi bastante peso e quis obviamente levar isso para minha família. E para todo mundo que eu amava, né, eu queria que as pessoas também tivessem a mesma energia, a mesma disposição, mas tudo que eu consegui e que eu encontrei aqui. E depois para os meus clientes do restaurante, que ele perguntar: "Cristina, você está mais magra, você está mais bonita, você está mais leve, você não está inchada, você não está gorda". Eu vou lhe mostrar uma foto que tem aí minha, exatamente como eu era quando cheguei aqui. Deixa eu tomar meu chazinho perfeito. E agora a gente vai passar mais alguns minutinhos falando aí, 30, 40 minutos falando sobre essa experiência de espaço de saudável. Então, em 2008, chegou aqui no Brasil o projeto Espaço Vida Saudável, foi trazido por nossos mentores, obviamente, como eu já falei antes, e alguns colegas que viajaram para o México, que viu o que era aquilo e que resolveu trazer isso para aqui para o Brasil. E eu falo que se o espaço deu certo no Brasil, no Nordeste, meu Deus, era tudo o que a gente precisava. E então nós começamos a levar esse trabalho adiante. E no início, todo mundo estava ali querendo que desse certo, indo para a rua convidar pessoas, achava que era só bater o cheque, que era só entregar. E depois eu percebi que não era só isso, né, alguns de nós que já estávamos ali há algum tempo, né, de 2008 até 2012 tentando fazer com que desse certo, tinha alguma coisa que não estava dando muito certo. Então, nós fomos convidados para ir para os Estados Unidos, em Miami, onde estava tendo uma grande explosão de espaço, e tem até hoje, um dos lugares que mais cresce espaço vida saudável, e fomos ver o que que era aquilo. Gente, e o que que a gente viu lá? Existe uma, divisão de espaço, áreas de espaço, e a gente precisa entender essa área de espaço. Então, a primeira coisa que eu vi que não é igual a, tipo, você abrir uma loja e você está ali pronto para atender como se fosse uma sorveteria, né. Vamos ou eu mesmo lá dentro do meu restaurante, tinha um espaço, a cozinha e tinha o restaurante, mas eu nunca pensei nisso como divisão de espaço. E existe uma conexão entre tudo isso. E é muito importante, muitas pessoas já nem fazem, não dão muita importância para isso, mas olha, se eu não cumprisse exatamente esse plano, eu tenho certeza que nós não teríamos tanto sucesso, né, e quanto todo mundo que está tendo espaço, né. Então, vamos falar de áreas de espaço. O espaço, ela tem 4 áreas, eu vou falar de uma por uma e aqui você já vai vendo aqui, né, aqui é uma área 4, tá vendo, ó. Então aqui tá a área 1, aonde tem, copos saborosos. Eu sempre falo que você pode ter o espaço melhor do mundo, se o seu shake não tiver sabor, não tiver carinho, ele não vai
ele não vai ser um bom shake, né? Nós precisamos aprender a ter excelência no servir as pessoas, é na área 2 e depois nós vamos ver a área, o coração do espaço, que é exatamente aonde está toda a movimentação. Vou falar o que a gente faz na área do coração do espaço, na área 3 e depois eu vou falar sobre a nossa área de contatos, que nem sempre é na rua, como essa pessoa aqui está, mas é uma área que você está fora do espaço, tá bem? Então, vamos lá. Vamos começar pela área um. Área um, área, tá aqui, apareceu maior, área um, área 2, área 3 e área 4. E vamos lá. Essa foi a minha primeira extravagância. Por que que eu estou falando da extravagância? Porque quando me falaram da Herbalife, me falaram do que era o produto, do que era o negócio, nós não tínhamos aqui, a mídia social que nós temos hoje, nós não tínhamos o Insta, nós não tínhamos o Face, nós não tínhamos nada disso. Em 2000, quem é do ano de 2000 aqui sabe que era completamente diferente, mas nós tínhamos informação. E então eu precisava ir atrás de informação porque eu já era uma comerciante, né? Eu já vinha do comércio e eu tinha um negócio grande, um negócio forte, e eu não ia entrar em outra coisa que eu realmente não soubesse o que era. Então, essa foi a minha primeira extravagância, foi em São Paulo. Eu já estava com resultado de 12 quilos a menos, aí do produto eu não tinha ainda os meus 25, mas eu tinha 12 quilos a menos, e eu aprendi muito sobre o que eu posso fazer, né? Que tinha uma pessoa. Que poderia transformar a minha vida, que seria eu mesma, e eu aprendi com pessoas sábias, como Jim Rohn, um dos maiores filósofos de negócio do mundo, né? Eu tive a oportunidade de estar com ele por 4 vezes. E como eu aprendi? Nessa extravagância, pessoal, eu vou falar muito do nome extravagância, porque eu sou formada em administração de empresa, eu fiz tudo que eu podia fazer dentro dessa área de administração, e eu nunca imaginei, eu comecei um restaurante de mais de 1.000 pessoas por dia, né, mais de 1.000 pratos por dia. Eu comecei vendendo eh, sanduíche natural nos bancos, vendendo lanchinhos. Depois eu fui para uma casa de festa simples, humilde, depois um restaurante pequeno e depois um grande restaurante. Então, eu não, eu sempre soube que o que fazia a diferença era a informação. E quando eu tive nessa extravagância, eu recebi uma informação em um final de semana que eu não recebi ao longo de tantos anos, não só dentro do meu próprio comércio, mas da faculdade de onde eu vim. E como a gente pode ter uma concentração de tantas pessoas que ganham infinitamente mais, que não ganham nada com a gente, com a gente não paga por ele estar dando aquela informação. Como que essas pessoas podem nos transformar tão grandes e nos fazer pessoas tão fortes no mundo, né, dentro de um único, né, eu falo, extravagância é a Copa do Mundo Herbalife, onde os maiores se encontram não para jogar, mas para lhe ensinar. Então, eu sou muito grata, eu não poderia começar a passar para vocês o que eu vou passar se não pudesse primeiro agradecer a todas as pessoas que vieram na frente e que me fizeram pessoas, né, me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Comecei meu negócio, como eu falei para vocês aqui, baseado em casa, né? Como eu já contei essa história. Então, aqui eu estou ligando para as pessoas. Aqui foi meu primeiro espaço Vida Saudável, foi em 2011. Esse espaço já não foi, foi o meu primeiro sozinha, né? Foi aqui. E depois eu aprendi que o que fazia diferença dentro do espaço era a quantidade de pessoas que a gente estava tendo, era o relacionamento, era tudo que ele podia fazer. Eu agradeço muito a tudo que eu sou, a uma dessas ferramentas, né, método operacional do trabalho, que eu aprendi aqui na Herbalife. Aqui a gente começa a crescer, a ensinar, a levar para as pessoas o que a gente está vendo, expor, literalmente, eu estou aqui, eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui, é, com vocês pessoalmente, eu estou mostrando, estou fazendo aqui na apresentação, e eu gostaria que antes de qualquer coisa, de a gente começar a falar, eu gosto dessa frase, eu gosto essa frase, eu me encontrava muito nessa época, né? Quando eu conheci a empresa. Eu tinha recém perdido a minha mãe, ela tinha 50 anos, morreu de infarto, e então eu estava com um restaurante, com 4 filhos, sem qualidade de vida, eu aumentei 28 quilos nessa época,
fui para 94 quilos e eu me sentia um nada. E quando eu passei por esse evento, essa extravagância, eu aprendi que eu era muito maior do que o que eu pensava que era. E a Bíblia fala assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero que vocês pensem nisso. Todos nós temos o direito de recomeçar. Todos nós temos o direito de crescermos e acreditarmos em nós mesmos, porque somos todos filhos de um único Deus. E Ele trouxe para que tenhamos vida em abundância, né? Então, se você está com dificuldades, talvez essa seja a oportunidade que você está pedindo, né? Tenha pedido a Deus nos últimos dias. O que é que eu preciso para começar um negócio que cuida de saúde e bem-estar? Que cuida de qualidade de vida, que cuida de longevidade, que cuida da gente antes que a gente possa cuidar de outros. Bem, essa foto me diz muito, né? Essa foto aqui eu estou com 25 anos, essa foto aqui eu estou com 55 anos, são 30 anos depois, né? E para a gente ter um negócio, a gente precisa de um cliente, de ter clientes, a gente precisa vendas, a gente precisa resultado, para que tudo isso nos leve à duplicação daquilo que a gente está fazendo, né? Levar saúde e bem-estar. Para a gente começar, a gente precisa estar pronto para receber. Isso aí eu fiz, isso aí já foi um espaço, é o meu espaço atual, mas eu não comecei desse espaço, eu comecei daquele lá pequeno, lembra? E receber. Esse espaço está pronto para abrir, pronto para receber pessoas. Por que que isso é importante? Porque essa aí é uma das áreas do espaço. Essa aí é a área 2. O EVS é uma grande oportunidade do pouco ir para o muito, do nada ir para alguma coisa e de criar oportunidade de baixo para cima. Então, eu não tenho quase nada, mas você pode sair do pouco para o muito. A gente sempre tem um azeite, né? A gente sempre tem uma botija de azeite que a gente está desligado. Você sabe que aquele azeite vai dar para muita coisa. Por que dividir EVS em áreas? Primeiro, para aprender a dominar, né? Dividir para dominar. Eu preciso dominar todas as áreas do SS. Hoje, se eu for no meu EVS, no EVS, né, que é Espaço Vida Saudável, ele funciona redondinho. Ele vai atender 70, 80 pessoas do mesmo jeito. Se eu não for, ele vai atender. E se eu for, ele vai atender. Mas eu comecei fazendo chegue. Por quê? Porque eu precisava dominar as áreas. Então, vamos lá. Dividindo as áreas, o espaço por área de atuação. Primeiro, o que que acontece? Você poderá se especializar em cada área uma por vez, de maneira a proporcionar um melhor entendimento ao participante. Atendimento ao participante, desculpa. De maneira a levar para o participante a melhor maneira, né, de entender como é que aquele participante gosta de ser atendido, gostaria de ser atendido. Você treina melhor os seus novos distribuidores, porque se eu sei cuidar, se eu sei mandar, eu sei fazer, né? Quem sabe, diz que quem sabe fazer, não sabe mandar. E eu costumo dizer, se eu sei fazer, eu sei ensinar. E a Herbalife é uma empresa onde você aprende, ensina e depois ensina outras pessoas a ensinar para haver um processo de criação, de formação de líderes e de continuidade. Identificar qual é a área que atua melhor e qual é a área que você precisa se especializar mais. Eu, por exemplo, eu fui atrás do espaço para aprender a lidar a área 1, a área da cozinha, né? E dominar com mais prioridade cada parte do seu negócio, né? Então, você aprende isso dentro do espaço. A área 1 é a área do preparo e da limpeza. O que que é preparo e limpeza? E o que eu tenho que ter nessa área? A primeira coisa, eu preciso, eh, vamos falar do preparo. Primeiro da limpeza, eu não preciso falar muita coisa, né? Limpeza é limpeza. E a limpeza, o espaço tem que estar limpo e eu também preciso estar limpa. Então, e do preparo?
É exatamente aquela foto que vocês viram aqui inicialmente. Então, o espaço ele precisa estar com a quantidade de canudos que ele vai precisar para atender as pessoas, ele precisa estar com a quantidade, ele precisa ter guardanapo, ele precisa ter copo, ele precisa ter todos os produtos para o cliente. Ah, tá, eu quero chá de, de, de Guaraná. Não, só tem normal, só tem tropical. Não. Ele precisa ter todos os produtos. Veja, todos os produtos estão na área do preparo. Todo o material de higiene está na área do preparo. O banheiro tem que estar 100% limpo. A área tem que estar cheirosa, tem que estar com perfume de limpeza, né? Cheiro de limpeza. É, tem que ter um som ambiente. Em particular, eu gosto muito do som gospel. Mas você pode escolher o som que você quiser. Sabe aquela música que relaxa, aquela música que o cliente vem, que o cliente sinta vontade, que o cliente entra ali e sinta-se leve. E para esse cliente se sentir leve, eu também preciso ter a atitude correta. A atitude correta é ter sempre um sorriso, né? Preparar com entusiasmo, né? Preparar com entusiasmo e muita higiene, eu já falei, estar com as unhas e mãos limpas, né? A unha limpa, a unha tem que estar limpa, sabe? Eu já vi espaços que as pessoas estão lá no espaço preparando e elas pintam de esmalte preto, de esmalte vermelho escuro, pintam de esmalte mais claro, esmalte mais branco, esmalte claro, representa limpeza, leveza, e é isso que as pessoas vão buscar lá. Usar sempre gel antisséptico, ele tem que estar em todo lugar. Ou o álcool mesmo, ele precisa estar ali a disponibilidade do cliente. Saudar e se despedir dos participantes com atenção. Eu posso estar atendendo, eu posso estar, sabe, pode estar barulho do codificador, que for. O meu cliente, eu preciso chamar ele pelo nome, né? O nome mais bonito que você eh, gosta de ver, de ouvir, é o seu nome, né? Então, às vezes, eu olho para uma pessoa, hoje mesmo, umas 3 vezes eu fiz isso, porque lá o movimento é muito. Então, todas as vezes que entra, eu falo assim: "E como é o nome daquela?" Eu sei que ela é Carla, mas eu esqueci o nome dele. Aí a menina, Rafael, aí eu botei lá, Rafael. Aí daqui a pouco eu falo, ô Rafael, você tá tudo bem? E pronto. Às vezes você não sabe o nome da pessoa, mas você fica tentando observar o nome. Na hora que ele for pagar, você, ali naquela hora você fala, e aí, Rafael? O shake estava gostoso? E, pronto. Às vezes, e aí, Rafael, você gostou do shake? Já vai levar seu lanche na casa? Qual é a proteína que você vai levar para casa? Eu já pergunto qual é a proteína que você vai escolher para levar para casa. E aí eu já mostro aqueles biscoitinhos ali feitos do nosso shake, as nossas barrinhas, o crush, as coisas que a gente tem que ele pode pegar, levar e fazer um lanche da tarde. Se ele não fizer o seu, ele vai comprar e fazer por aí fora. E às vezes, não, hoje eu não quero nada, não. Eu falei, tá. Agora, quando você sentir aquela fome lá para as 4 horas, pense na barrinha. Ai, bem que eu poderia ter trazido a barrinha. Não vai adiantar. Ah, tá. Sempre com leveza, sempre brincando, mas chamando as pessoas pelo nome. E lembrando que ali você está fazendo venda, lembrando que na hora ainda não é a venda só da barrinha, a venda é o seu sorriso, é a sua alegria, é você não trazer problema da sua casa quando você chega na porta do seu espaço. Se tiver o problema que for, esqueça ele da porta para fora. Você é você e seu cliente. O seu cliente faz do seu espaço, sabe aquela terapia? Você sabe que tem muito cliente que chama o espaço de chegoterapia. Então, tudo está na área 1, não é à toa que está aí o nome área 1. É esse contexto que a gente está envolvido. Eu preparo a limpeza, tá certo? Saudar com despedida e tchau, dizendo pelo nome. A área 2, né? Área 2 eu botei esse aqui, ó. Suas ordens, em que eu posso servir, em que eu posso servir. Na verdade, é uma maneira que você não precisa dizer que eu posso servir, mas você vai fazer isso com gesto. Oi, como é que você vai? Tudo bem? Já conheci o nosso espaço? Com o que está chegando. Aí, às vezes, não, eu vi com fulano. Ah, deixa eu lhe mostrar o que que é o espaço da saudável. Na mesma hora eu já pego ele, vou ali, tem os quadros, e eu mostro para ele, olha. Isso aqui, a gente come muito isso aqui, gordura, açúcar, sal, farinha branca, tudo que não é importante, e suja tudo, e a gente está sem tempo, mas tudo bem, tá tudo certo. Mas aqui no espaço a gente ajuda você a eliminar tudo que você botou nas suas correrias aí no dia a dia, e você vai receber vitaminas, proteínas, minerais, antioxidantes, muita gente alegre, e com a bebida, e já vou levando. E a gente começa por isso aqui, nós temos 3 bebidas, eu já mostro. Então, você já junta tudo aquilo ali e você faz um pacote para as pessoas entenderem que você está ali à disposição dele e que ele é importante para você. Então, na área 2 é bom
O bom atendimento faz com que você possa trazer grandes negócios. É através de uma conversa que a gente faz grande negócio, né? É através da conversa que a gente tem grandes resultados. Então, ali mesmo, ele vai perceber que você está se importando com ele e não com o que você quer vender a ele. Então, aprenda a ouvir, aprenda a receber e entender que a área 2 é exatamente isso. É que o cliente entenda que você está à disposição dele. O motivo pelo qual você ainda não mudou de pinha aqui na empresa é por não ter feito tudo que você já sabe fazer. Isso eu falo para as pessoas, isso é de que eu falava. Isso eu falo para as pessoas que já têm um espaço e que tá precisando, sabe? Por que que eu não saio disso aqui? Perceba se o seu shake está gostoso, perceba se a conversa dentro do espaço, você está entrando nas conversas das pessoas que tá levando, fulano de tal morreu, e aquele acidente, já muda, e qual é o sabor do seu shake? Sabe que já muda, deixa eu falar uma coisa nova, experimente isso aqui, eu faço qualquer coisa para a pessoa mudar de assunto, eu não quero nem saber do que ele está pensando, eu quero saber o que que eu posso proporcionar a ele. Então, você precisa ter, dentro da área 2 alguma coisa que faça com que você se aproxime com o cliente. Essa coisa é a balança. Colocar a pessoa na balança de bipedância e fazer ele entender o que está acontecendo por dentro, né? Ter acesso também, ter um cardápio mostrando ali o que você tem, os preços do que você tem, o que você pode proporcionar a ele, é, e que com isso você pode ajudar ele a ir para o peso ideal. Vamos pensar assim, o que que é o negócio Herbalife, né? Produto é igual a qualificação. Como assim, Cristina? Quanto mais produto eu coloco no mercado, melhor resultado eu estou tendo com meus clientes, mais satisfeito eles vão estar, mais pessoas eles vão estar trazendo, mais eu vou estar crescendo dentro do meu negócio e estou me qualificando para tudo, porque a Herbalife, ela dá grandes qualificações, grandes premiações, grandes incentivos para as pessoas que fazem grandes produções. Então, é como se você trabalhasse, 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 ela marca um período ali, se em 6 meses você fizer isso, se em um ano você fizer isso, e então você trabalha e fala assim, bom, agora você trabalhou bem, agora você vai descansar. Vou lhe botar no resort, vou lhe botar no cruzeiro. Então, produto no mercado é igual a grandes qualificações. E como é que eu tenho produto no mercado? Como é que eu levo tanto produto no mercado? Com clientes satisfeitos. Como é que esses clientes podem ficar satisfeitos? Eles ficarão satisfeitos se você coloca ele junto de algum tipo de atividade física, se você reconhece o aniversário dele, se você sabe tudo que você. Olha, já ganhei o meu shake, né? Já ganhei o meu shake todo, né? Aqui é um aniversário do cliente, cantar parabéns para ele, sabe? e- tor- é, fazer do cliente o que ele realmente é, especial para a gente, né? O cliente, ele é muito especial. E o cliente que ele vai no espaço, ele vai porque ele quer essa socialização, ele busca essa socialização. E a melhor maneira de socialização é a comunicação. Então, comunicação. O importante da comunicação é o resultado que se obtém. Como assim? Quando a gente começa a criar esse relacionamento, a gente começa a entender o cliente. O que o seu corpo diz é tão importante, é tão importante quanto o que você fala. Você é 100% responsável pela sua comunicação. Tudo é, se você não fala com o cliente, você não está sendo importante para ele. Se o seu cliente sai, se você perceber que ele já foi embora, você não está. A mensagem que você está passando é que só foi mais um. Se o seu cliente chega e você não dá um bom dia com um sorriso, dizer assim, você está passando para ele essa. Então, é o seu corpo falando, é a sua imagem falando, é o seu sorriso falando, é você captando esse cliente. Você precisa comemorar com ele em tudo. Olha para isso aqui, o próprio cliente falando lá no Insta dele que ele já perdeu 14,7 quilos, né? Usando lá no shake. Olha que maravilha, né? E aqui, pronto, mais clientes. E tudo isso aí é na área 2, certo? Tudo isso aí é o seu contato, estou às ordens, da área 2. Agora, a área 3. O que que a área 3 faz? A primeira coisa que a gente precisa desenvolver na área 3 é a arte de ouvir. Você está falando que todas as áreas elas estão ligadas por servir, né?
servir pessoas. É por isso que quem tem um espaço, né, quando a gente está à frente do espaço, nós somos conhecidos como os anfitriões, aqueles que estão ali para servir. Servir, cuidando dele, quanto pessoa, servir, apresentando uma grande oportunidade de negócio. Então, a gente vai ter dois momentos lá. O momento que nós somos serviçais, né, nós somos serviçal, Mary Cristina tem um momento lá de serviçal, e Mary Cristina tem um momento de empresarial. O mais importante dentro do espaço é você não acreditar que seu negócio todinho, é Herbalife todinho é um espaço. Porque o espaço é uma das maneiras de você levar um negócio. Como é que eu posso levar o meu negócio através do espaço? Primeiro, o tempo todo ali você está atendendo, mas você tem um negócio. Na área 3 começa todo o negócio. Você começa a ouvir. Eu botei aqui porque é a arte de ouvir. Você precisa desenvolver essa arte de ouvir. Então, você vai ouvir sobre o negócio. Alguém que quer botar algum negócio, alguém que está atrás de uma oportunidade, alguém que, de uma certa forma, ela tá ali tomando shake e quando termina ela pega os copos dela e já vai jogar ali no lixo, já vai lhe ajudar. Você vê, ela já tá juntando ali a mesa. Chegou uma pessoa, você tá ali e ela vai botar uma mesa. Essa pessoa, ela tá pedindo a você, me coloque nesse negócio. Me traga para ficar junto com você. Eu quero ter espaço junto com você. Ela só não tá falando com as palavras, mas os atos que ela tá fazendo são sim atos de alguém que daria um excelente anfitrião. Ela já está, inclusive, atendendo junto com você, mesmo sem ela perceber. Então, a partir daí, você também tem dentro do espaço acompanhamento e vendas. Eu até colocaria, deveria ter colocado vendas e acompanhamento. Por quê? Porque a gente vende tudo, né? A gente vende a nossa imagem, a gente vende o conceito do negócio, a gente vende os produtos, a gente vende a degustação, a gente vende um grande negócio a partir, né? Como eu falei antes, é um local de onde o pouco pode se tornar um grande, né? Um muito. Né? Então, você vende e acompanha. Eu sou resultado de um acompanhamento bem feito. Quando o Marcos foi me apresentar o negócio, eu nem de longe imaginei que eu ficaria para fazer Herbalife. Não foi uma coisa que eu sonhei para mim, não foi uma coisa que eu queria para minha vida. Mas eu fui muito bem acompanhada. Ele chegava lá toda terça-feira e me botava numa balança. Eu já tinha tanta raiva que domingo de noite eu não queria mais nem comer. Porque segunda-feira eu já sabia que era o dia que eu tinha que fazer qualquer coisa, tomar shake, tomar muito chá, tomar muita água, comer pouco, porque senão terça-feira ele dizia, você não perdeu peso, não, meu filho, vai perder peso para depois a gente conversar. E eu ficava danada, porque eu precisava realmente perder peso. Né? Eu pesava 64, fui para 93 quilos. Então, eu precisava perder peso para ontem, eu precisava perder peso. E aí eu ia para a balança e ele ligava para mim: Você já tomou água hoje? Você já fez seu shake hoje? Como foi que você misturou hoje? Então, no espaço, a gente faz acompanhamento desses 7 dias. Eu vou explicar daqui a pouco, mais adiante eu vou mostrar. Mas esse acompanhamento, se você não acompanha, você não tem o direcionamento, você não sabe se o cliente, né, de repente você tem um cliente ali que tinha tudo para ser seu e você encontra ele cadastrado com outra pessoa, desenvolvendo em outro espaço, porque foi tomar shake em outro espaço e a pessoa acompanhou ele e trouxe para ele a oportunidade que ele já estava procurando, mas que você não ouviu, não entendeu, não convidou, perdeu, né? Então, está atento às necessidades, é basicamente sobre isso que eu estou falando, e ao mundo do participante. Eu preciso saber o que que o participante está buscando, quantos filhos ele tem, a esposa dele do que gosta, a mãe dele está precisando de um cálcio, de um ômega. Eu preciso conhecer os hábitos dele, eu preciso saber em que eu posso servir, né? Aonde que eu posso chegar para trazer ele para perto de mim. E eu só vou fazer isso se eu souber ouvi-lo e se eu souber entender. Então, eu preciso ouvir mais e falar bem menos. Essa é a nossa área 3. E vou passar aqui, né? A partir daí, você começa uma duplicação. Então, esse aí é um dia normal do espaço movimento. Então, tem pessoas lá do lado de fora, aqui, pessoas do lado de fora, tem pessoas do lado de dentro, tem pessoas, né, fazendo o seu shake, eu estou aqui, né? E esse é o espaço. E aí, a gente agora vai para acompanhamento. Acompanhamento e vendas. Acompanhamento diário, ele precisa ser diário. Você precisa entender o seu cliente, o que que ele está fazendo, onde é que ele gosta de sentar, você precisa acompanhar tudo, né? A importância da disciplina para obtenção de resultados. Porque quanto mais clientes eu tenho com resultado, mais resultado
mais clientes eles vão estar mais, mais próximo, né? Provoque interesse pelo negócio, provocar interesse pelo negócio. Você precisa observar se ele está interessado de alguma forma, mas você também tem que mostrar para ele que o espaço, às vezes o cliente quer colocar um espaço e ele não sabe que se ele for colocar, ele não é o seu concorrente, ele é o seu parceiro, ele é um supervisor da sua equipe, né? E a partir daí você vai trazer dele, extrair dele a lista quente, né? Mostrar para o participante como fazer o negócio. Isso é o que a gente tem que fazer dentro do espaço, certo, pessoal? Tudo isso aí está na área 3, né? E na área 4. A área 4 como eu falei para você, a área 3 eu mostrei lá, ela é o coração do espaço. Então, na área 3 eu recebo o meu cliente, eu coloco ele na balança, eu observo. Mais à frente eu coloquei sobre como fazer esse acompanhamento. O que que a gente vai ter que fazer? Daqui a pouquinho a gente já chega lá. Como fazer esse acompanhamento, como extrair dele lista quente, é um coração. Tudo está ali, né? O coração funciona todo espaço. Se o meu meio está vazio, então eu não tenho negócio. Olha, a minha piscina está vazia. Se eu não faço uma área 3 bem feita e está toda uma colada na outra. E agora a área 4 é a área da apresentação, né? Apresentando a área 4. Vamos lá. Na área a área 4 é a área do contato maior, é a área do recrutamento. Com a atitude correta, de novo, a gente só consegue recrutar se a gente está trazendo para o cliente o lado bom de tudo, né? Mostrando a ele que ele é capaz de fazer, né? Então, sair na rua com uma atitude positiva, é um bom dia para todo mundo, é perguntar se já conhece o Espaço Vida Saudável, é saber se já tomou o nosso hype, sabe, é encontrar uma pessoa forte e perguntar quem você conhece que gostaria de melhorar o seu peso, quem você conhece que gostaria de melhorar uma renda, de ter uma renda extra, quem você sabe, sempre com muito sorriso, né? O sorriso abre portas. Então, sempre com muito sorriso, sempre buscando levar coisas boas para ele e nunca com cara feia, tá? E aí você faz essa duplicação fantástica de botar pessoas em qualquer lugar quando você for. Então, aí tem espaço da Paraíba, tem de João Pessoa, né? Tem da Paraíba de João Pessoa, tem de Campina Grande, tem daqui, tem de vários bairros aqui, tem de fora do estado. Então, a gente vai construindo essa rede de negócio através do espaço Vida Saudável. Então, a vida, a gente está sempre construindo uma história, né? E aí, são 12 anos depois, eu fui convidada num palco para contar minha história para mais de 15 mil pessoas. E por que que você está falando isso? Porque quando eu cheguei na Herbalife, eu cheguei destruída. E o que essa empresa destruída emocionalmente e psicologicamente, não financeiramente, mas emocionalmente e psicologicamente. E eu aprendi que eu poderia fazer uma nova história. Qual a história que você está se preparando para contar? Qual é a história que você gostaria que seus filhos trouxessem para você, né? Trouxessem para as pessoas que estão ao seu redor, né? O que que você gostaria de saber que os seus amigos estão dizendo sobre você? E isso são valores que ninguém tira e que nada tira. Qual a história da sua vida, né? Você está realmente buscando? Então vamos aqui, uma dica. A gente já está participando lá para o finalzinho. Dicas que são importantes. Dividindo o FBS, o nosso espaço, né, por área de atuação. Se quer escrever devagar, se quer escrever devagar, vá a um STS por mês. Desculpe, escrever. Es- Se quer crescer, ganchou, não foi, gente? É, dividir o espaço por área de atuação. Se quer crescer devagar, vá a um STS por mês. Se quer crescer rápido, vá a 2 ou 3 STS por mês. Isso é só uma dica de quem foi para vários STS para crescer. E aí a gente vai falar de uma coisa que a gente faz na área 2, a área da balança. Lembra que eu falei aqui? A gente cuida da balança. Vamos ver aqui o que a balança faz. Na balança você começa todo o trabalho. É um trabalho de avaliação.
né? Entender não só o que o cliente quer, mas o que ele precisa. Aprender a acompanhar esse cliente por pelo mínimo 7 dias. Durante esses 7 dias, você vai observar o resultado dele, você vai ver se ele está tomando água correto, você vai ver se ele está usando os produtos corretos, você vai ver se ele está fazendo uma alimentação balanceada. Lembre-se, ele vem de vícios, ele vem da correria do dia a dia. Quando ele chega no espaço, ele já está buscando melhorar tudo isso aí. E cabe a você que já melhorou o seu ajudá-lo a chegar onde ele quer. Aqui nós temos a oportunidade de conhecer o cliente, né? Os seus amigos e familiares, extrair indicações para a apresentação do nosso produto e da nossa oportunidade de negócio. Tudo isso aí você vai tirar nesses 8 dias de observação e de audição com ele, certo? Você está ovacionando, você está sendo ovacionado, você está ouvindo aquilo que ele está falando e você está aprendendo sobre o que ele pode fazer daí para frente e quem são as pessoas. Tem pessoas que veio e vai ficar, tem pessoas que veio trazer outras pessoas para você. Então, é uma grande oportunidade de você fazer. Conversa. Por que que eu falo tanto de conversa? Porque conversar é relacionamento. Todo o negócio da vida começa por uma boa conversa. Então, a gente vai descobrir na conversa desses 7 dias, quais são os hábitos desse meu cliente? Onde ele gosta de gastar o dinheiro dele, né? O que realmente está incomodando ele a ponto dele querer, eu não estava me aguentando do meu lado do espelho, a ponto dele querer mudar os hábitos dele. E aqui vai algumas regras da excelência em venda, né? Aqui é uma cliente que hoje é uma supervisora da empresa, não é da minha equipe direto, mas é de alguém da minha equipe. Então, tá tudo certo. E eu parei para ouvir, porque ela estava quietinha ali, eu me sentei, eu queria fazer umas perguntas, e aí eu sentei. Então, quais são a regra, né, das boas-vindas? O que que eu preciso fazer para ter uma boa-vinda? Primeiro, gostar do que faz. Se você não gosta de pessoas, se você não gosta de vender, se você... Não é preciso gostar de vender para vender. Porque quando a gente sabe quando um bebê nasce, dá aquele grito, aí todo mundo, que lindo, ele já vendeu, né? A gente já sabe. Quem é casado, ele se vendeu para alguém, né? Quem nunca se separou fez uma excelente venda. Quem separou, péssimo acompanhamento. A vida é relacionamento, né? Onde quer que a gente vá, é relacionamento. Então eu preciso primeiro gostar do que faz. Depois, gostar de gente. Depois, ser humilde, né? Aprender a ouvir, aprender a dizer o não na hora certa, aprender a aceitar o não, saber que os nãos que a gente vai ouvir dentro do espaço, né? Eu falei assim, eu tenho muito cliente que me disse não, e depois eu descobri que não era não, era ainda não, porque hoje ele faz parte da empresa, hoje ele é um cliente consumidor, ou hoje são pessoas que fazem parte da nossa equipe de trabalho, da nossa equipe de venda. Aprender a chamar as pessoas pelo nome. Isso é muito importante. Eu acabei de falar que isso está lá na área 2. Você precisa receber e dar tchau com o nome da pessoa. Olhar nos olhos, se antecipar, mostrar o caminho. O que que é se antecipar, né? É acreditar mais nele do que ele mesmo. Acreditar que ele pode fazer e mostrar como que ele pode fazer. Ir à frente, mostrar o caminho. Isso é super importante. Muitas vezes o cliente, o meu cliente diz, eu quero isso, 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 isso. Eu sei que ele quer achando que tudo aquilo ali vai resolver a vida dele. Mas eu quero que ele só leve, eu vou saber para ele o que, que realmente é importante. Ou às vezes, você faz para o cliente uma relação de produto e não ouviu o que realmente ele quer buscar ali. Então você não entrega para ele o resultado que ele quer. E você perde o cliente, porque você só queria vender. É muito diferente. Saber ouvir para entender a necessidade. Fazer bem feito e rapidamente. As pessoas hoje não têm muito tempo para ficar lá, né? O tempo que você quer. Eu vou fazer uma venda passar 2 horas. A venda ela precisa ser rápida e ela precisa. Você sabe que eu li agora um livro chamado. Não é um livro de vendas, incrível, incrível. E ele fala assim da venda, que ninguém consegue vender nada sentado. E se você conseguiu vender nada em pé, se você conseguiu fazer uma venda a alguém em pé, venda que eu estou falando agora de produto, não da aparência, que é outra coisa, viu, gente?
A aparência é tudo. Você tem que estar 10% acima do nível que o seu cliente gostaria que você tivesse. Porque ele precisa olhar para você e falar assim: se ela pode, eu posso. Tá certo? Então vamos lá. É, então você precisa sentar para fazer a venda. Mas se você consegue fazer uma venda em pé, tenha certeza que se fosse sentado não seria uma simples venda, seria uma venda gigante. Mas ela precisa ser rápida, né? Ela precisa ser objetiva, ela precisa ser clara, sabe? Mensagem clara para que tudo flua muito bem. Ser educado e bem-humorado, sempre. Isso que eu mais falei foi de humor, né? E às vezes você chega numa loja e sabe, você pergunta uma coisa pro vendedor, ele parece repartição pública, ninguém nunca está à disposição para lhe responder alguma coisa, tá sempre todo mundo com uma atitude. Então, isso é super importante. Ter atitude, atitude positiva, atitude de bom dia, atitude de tchau, atitude de estar feliz, atitude de observar se o seu cliente está triste para você não ir lá perguntar o que que ele tem, mas levar alguma coisa boa, alguma coisa talvez que ele goste, que se você observou ele durante o tempo que está lá. Essa semana uma cliente chegou e ficou, sentou lá no cantinho. E ela sempre chega, oi, bom dia, tá, tá, tá. E aí eu percebi, fui lá, o nome dela por coincidência é Cris também, né? Eu sou Mero Cristina, me chamam de Cris lá, e ela é Cristiane e chamam ela de Cris. Aí eu falei, oi, Cris, tudo bem? Ela disse, tudo bom. Falei, cadê Pedro, que é o filho dela, né? Que adora tomar shake, enfim. Aí, cadê Pedro? Ela disse, acabei de deixar na escola. Aí eu disse, e tá tudo bem mesmo? Você quer que eu traga alguma coisa? Você vai lá servir. Ela disse, não, é que eu tô com uma enxaqueca daquela. Ah, sabe aquele jeito? Aí ela falou assim, como se tivesse, me deixa quieta. Aí eu falei, você toma sempre seu chazinho gelado. Você gosta dele quentinho? Aí ela disse, pode ser. Eu não gosto muito de coisa quente. Eu disse, vou lá. Aí, gente, eu esquentei a água, eu coloquei um pouquinho do energia, bem quentinho, botei uma dosezinha mais forte, botei o lado contrário da colher. Eu coloquei uma colherzinha de fibra de limão com mel, mexi para ficar aquele cheirinho assim bem gostoso e entreguei para ela. Botei naquela canequinha verdinha da Herbalife, eu falei, toma bem devagarzinho, fica aí quietinha, tá? Mas vai tomando assim bem devagarzinho para ver se isso lhe ajuda. Aí, olha, eu posso, eu tenho, ela demorou o quê? Uns 10 minutos ali, tomando aquele chá, sabe? Devagar, tranquila. Aí daqui a pouco pegou o celular, daqui a pouco ela foi lá e disse, Cris, o que foi isso que você me deu? Eu disse, por quê? Tem algum remédio ali? Eu disse, tinha uma dosagem assim de carinho. O que foi? Isso eu já falei, rindo, do jeito que eu estou falando aqui com vocês. Tem uma dosagem assim ali de carinho. O que foi? Minha filha, minha enxaqueca foi embora. Eu disse, ela estava com saudade do chá. Ah, o que foi que você botou? Aí eu falei, o energia que você toma todos os dias aqui e a fibra. Ela disse, eu nunca suportei essa fibra, eu acho que ela tem gosto de remédio. Eu digo, e aí, tava com gosto de remédio? Ela falou, tava deliciosa. Ela quente, é muito gostosa. Gente, ela levou na hora, na saída, assim, ela disse, Cristina, me dá um shake de morango que eu vou levar para Pedro. Um pote. Ela levou um pote de shake de morango, fez umas compras lá assim, do nada, pediu a fibra porque ela tomou uma fibra, porque eu observei que ela estava com enxaqueca. Então, é esse tipo de atitude que você precisa ter com o seu cliente, se importar com o que é surpreender o cliente, sabe? Sempre faça mais do que o que ele sempre entregue mais do que ele está querendo lá dentro, tá bom? Ter dedicação total ao cliente, a gente sabe que o cliente é meu rei, né? Ele não é meu dono, mas ele é meu rei, paga minhas contas, né? Não prometeu que não pode cumprir, não, se o cliente gosta de comer, gosta você vai perder peso assim mesmo. Não, não faça isso. Deixa ele fazer o shake e aos poucos se adaptando. Não venda. Eu vendi um programa, vou vender tudo porque você vai ficar magro em tanto tempo, você vai perder tantos quilos em tanto tempo. Cada cliente, cada corpo tem o seu hábito, tem o seu metabolismo. Então, entenda o seu cliente, não prometa aquilo que você não pode cumprir, né? Entenda bem, mesmo quem não comprar, atenda bem, mesmo quem não comprar. Eu posso não comprar, mas eu preciso ser bem atendido, porque depois eu posso comprar e fazer uma grande venda. Eu posso voltar e fazer uma grande venda. Sabe, o cliente volta. Sabe quantos clientes eu tenho lá no meu espaço que só ele tomava e a esposa não, e hoje toma os dois? Ou só ela tomava e ele não, e agora toma os dois? Porque acabou levando a família toda.
Então, exatamente isso. Independente dele estar usando, dele estar consumindo, dele estar comprando. Eu tinha um cliente médico que ele dizia todo dia para a esposa dele, que também é médica, dizia assim: você vai acabar seu dinheiro todinho com esse mato. Todo dia você está aqui tomando esse mato. Dizia que o chá da Herbalife era mato. E dizia que o shake ele não sabia de onde vinha. E hoje, sabe o que ele diz? No dia que mato, matar, eu tô morto. Mas sem esse matinho eu não vivo mais. Porque aos poucos eu fui fazendo ele tomar um NRG. E depois ele foi experimentando um shake. E agora a família toda é viciada. Olha que vício bom. E se eu não tivesse tido a paciência de cuidar deles, né? Conhecermos o que levamos para o mercado. Por quê? Ser produto do produto é conhecer os seus próprios benefícios. Eu perdi peso. E quando as pessoas perguntavam, o que foi que você fez? Eu dizia, tomo shake 2 vezes por dia, boto os tabletes 3 vezes por dia, tomo quase 2 litros de chá por dia, e isso está fazendo eu perder peso. E eu perdi peso, que foi um horror, e comecei a, sem dúvida nenhuma, criar uma grande rede, uma grande carteira de cliente pelo meu próprio resultado. Ter um plano de venda, acompanhamento, recrutamento e duplicação. Se você quiser crescer nesse negócio, lembre-se, nosso negócio é igual a um barco que de um lado vende e do outro recruta. Para que ele reme, você precisa, para que ele vá em frente, você precisa remar dos dois lados. E sem dúvida nenhuma, de nada valeria todo tipo de informação se não fosse, se não tiver a ação de colocar no dia a dia. Extravagância, já acabei de falar para vocês, essa extravagância foi a extravagância que eu fui lá, que foi uma extravagância, na verdade, eu passei a semana inteira visitando os espaços, entendendo as áreas do espaço, entendendo como funcionava lá. E aí está aqui eu nessa extravagância. E nessa foto aqui, uma das primeiras fotos, tem muita gente que hoje é da equipe milionária, equipe de liderança, que um dia acreditaram, resolveram se tornar supervisor, resolveram participar de extravagância. E, gente, essa foto aqui não mudou só a minha vida. Essa mulher me ajudou a mudar muito de vida. Essa mulher é uma pessoa incrível, né? Uma Martinha Goldin, quando você ouvir esse nome, ela é incrível. Essa Marta Muriel, uma das rainhas dos espaços, né? A pessoa que ensinou sobre as áreas do espaço, aprendemos com ela lá em Miami, eu, Daniel, alguns amigos nossos, né? E é, sem dúvida nenhuma, eu agradeço a Deus porque eu cheguei da Herbalife quando eu estava desesperada, sem ter força para continuar dentro do restaurante, sabendo que eu tinha pouco tempo para os meus filhos. Eu comecei com esse filho aqui, ele tinha 11 meses, e aí essa filha aqui, ela tinha 4 anos, essa aqui tinha 6 anos, essa tinha 6, essa tinha 7. E eu saía, deixava eles pequenos. Meu marido trabalhava embarcado, funcionário da Petrobras, trabalhou embarcado uma vida inteira. E eu saía porque eu tinha uma grande esperança de vê-los, de ter tempo para eles, de proporcionar um futuro financeiro melhor para eles, de criar uma independência financeira para minha família. E de repente chegou uma Herbalife, uma coisa que eu nunca ouvi falar, que eu não sabia o que era, que eu só usei e controlou meu peso, eu só usei, me deu mais saúde, mais disposição, me deu estilo de vida, me proporcionou grandes viagens e me deu essa família linda, bela, maravilhosa. Hoje estão casados, são médicos, nutricionista, arquiteta, enfim, e todo mundo muito envolvido e usa Herbalife desde pequenininha, né? Essa aqui, mãe dessa aqui, já leite com Herbalife. Essa daqui tomou Herbalife durante toda a gestação. Essa daqui adoro o shake, as barrinhas, é uma paixão enorme. Então, eu tenho um orgulho dessa empresa, eu tenho um orgulho de fazer parte dela, tenho muito orgulho da equipe que a gente conseguiu formar, de levar essa oportunidade para o mercado de trabalho, de levar essa oportunidade para tanta gente que precisa de uma renda extra, ou de uma renda principal, ou de pessoas que estão buscando construir uma independência financeira. Mas eu agradeço muito, principalmente a Deus, que me deu, me mostrou, né, me trouxe até aqui, me carregou nos braços esse tempo todo e todo o apoio que recebi de toda a minha família. Então, obrigada, minha família, obrigada a Deus, obrigada a cada um de vocês que ficaram aí até agora e que tenham uma noite de paz. E eu espero que vocês dê ouvido, se dê, né? Se vocês querem um conselho, se dê a oportunidade de conhecer mais eh, sobre essa empresa e o mercado dela e tudo que ela pode fazer.
e transformar a sua vida e da sua família. Fique com Deus, boa noite, fique em paz. Obrigada.